Bom dia a todas e todos. Eu sou Flávia de Moura Moniz e eu sou especialista em empoderamento econômico na ONU Mulheres. E eu estou aqui agora como mediadora do painel 1, que é o painel voltado ao setor privado. Então, bem, em primeiro lugar, eu peço para todo mundo que está aqui presencialmente sempre manter a máscara, mesmo quando for falar, com exceção da Kênia, que antes da gente entrar ao vivo aqui já tinha falado que ela acabou de testar, como ela é a mediadora do evento como um todo, ela está com essa permissão de ficar sem máscara, está negativada, que bom. E, enfim, trazer também para todo mundo que está aqui a lembrança de que tem muita gente nos assistindo, e por isso eu peço que a gente sempre tenha isso em mente. Cuidado aqui com a câmera e toda a atenção para os nossos colegas, para as nossas colegas que estão online. Certo? Então, bem, é isso. Vamos começar. Eu queria convidar a Kênia para falar um pouco da sua experiência pessoal. E é assim que a gente vai começar o nosso painel de setor privado. Obrigada, Kênia. Bom dia. Então, meu nome é Kênia Maria, eu sou mãe de Matheus e Gabriela, 2 adultos hoje. Matheus nasceu no Brasil e Gabriela nasceu na Venezuela, no estado de São Cristóvão, na cidade de São Cristóvão, estado Táchira, que fica cerca das Cordilheiras dos Andes, perto de Mérida, Venezuela. Eu saí do Brasil porque meu ex-marido era jogador de futebol e eu fui estudar, eu estava estudando teatro aqui no Brasil, fui estudar teatro na Venezuela, na Escola de Teatro Estadual Álvaro de Rosson, que fica no Embarquecimento, estado Lara. E quando eu cheguei na Venezuela, ainda não tinha toda essa questão política, foi bem antes do último governo, e eu pude respirar, né? Não cheguei num momento tranquilo. E aí lá eu tive minha filha, né? É uma gocha, como se diz em Venezuela, quem nasce em São Cristóvão, ela é uma gocha. E alfabetizei meus filhos em espanhol e aprendi uma coisa que eu falo muito, que me aproximou da Venezuela, porque apesar, né, porque uma história diferente, já é muito diferente de você conhecer uma família que vai para um país, escolhe um país na América do Sul, né? A gente tem esse olhar para a América do Sul, a gente não conhece o nosso continente, né? Sempre norte da América. E eu me apaixonei pela Venezuela, pela quantidade de praias e pela me identificar, e pelas arepas. A culinária é impressionante, pela cultura negra, que é muito forte na Venezuela, né, principalmente na costa. A gente tem a religião, que também nos liga, a música, né? Para quem não sabe, a salsa é uma música africana, né? Que o continente africano banhou toda a América, né? Então, a identificação se consegue perceber uma África que já não está lá na África, mas que ela é refeita aqui na América, que a gente tem esse poder, né? A gente é aquela coisa do africano chegar e olhar e falar, mas isso é africano, mas não tem na África. Ela foi inventado aqui, mas não deixa de ser africano. Então, eu rapidamente me identifiquei, e com o mar, com o Caribe, eu fico emocionada com a música. E a culinária é uma coisa que faz uma ligação imediata, né? O povo do maíz, né? Dos maias, né? Da civilização maia, que vê o sagrado na comida, no maíz é o milho, né? E tudo isso, eu sou uma artista, eu sou uma atriz, eu sou uma artista plástica, estudei música, minha formação é arte, é poesia, e por isso talvez vocês vejam aqui nessa minha fala muita poesia, que é o que realmente eu trago, e assim, trazendo um pouco mais como a Venezuela, não só Venezuela, mas Peru, Equador, que foram os países que eu vivi, como eles contribuíram com a minha arte, né? A quantidade de cores, de diversidade e de gostos e de cheiros, e como é muito parecido a ligação
da mãe, a maternidade, não essa maternidade num continente colonizado, que usa o que é maternidade para nós, mulheres de origem africana, que é uma maternidade que contribui com a humanidade e, por conta de uma violência chamada machismo, sexismo, é explorada de uma outra forma, quando deveria ser bem melhor aproveitada. Então, eu estou aqui muito feliz, porque, como eu disse no evento, eu sou uma mulher venezuelana, que também, de certa forma, é muito confuso isso, e me emociona, porque eu não escolhi sair da Venezuela, eu sou uma refugiada no meu país aqui, Brasil. Eu sinto vontade de voltar, eu sinto vontade de ver notícias diferentes da que eu vejo, né? Até hoje eu tenho amigos na Venezuela, amigas em situações de total vulnerabilidade. E, para eu não me emocionar mais, eu fico aqui para quem quiser fazer alguma pergunta, mas eu estou muito feliz com esse encontro, desde o momento que eu fui convidada para fazer parte, né, dessa campanha da ONU Mulheres por um planeta 50-50, pela igualdade de gênero, através do trabalho que Isabel faz e me orienta tão bem. Eu sempre falei, quando tiver uma oportunidade de falar sobre as mulheres venezuelanas, me chamem, porque eu sou muito venezuelana. A música venezuelana está em mim, as cores, o cheiro, as praias, o Caribe, sabe, os Andes, e tudo isso fala em mim. E eu espero, assim, eu tenho muita esperança de que tudo volte à normalidade. Muitas graças. Estou muito encantada de estar aqui, de verte com esta sonrisa que é muito familiar para mim e que me deixa muito esperançosa. Muitas graças, muitas graças, muitas graças. Xênia, muito obrigada. Muito obrigada por compartilhar. O nosso interesse de ter você aqui sempre foi gigantesco, justamente porque a gente queria sempre partir de uma mulher, de uma pessoa concreta. Não a ideia de que as pessoas refugiadas e imigrantes. Não, a gente está falando de cada indivíduo que é refugiado e imigrante, de uma mulher refugiada e imigrante. Então, obrigada por compartilhar a tua perspectiva, por trazer a questão da interseccionalidade que vai permear todo o nosso debate. Então, muito obrigada. E agora eu queria chamar para vir aqui comigo, trazer uma perspectiva mais ampla do que é que está acontecendo com os fluxos migratórios para o Brasil. E aí eu trago a Gisele Neto, do Acnur, daqui de São Paulo, para compartilhar um pouco, fazer uma análise contextual que vai embasar também todo o nosso debate. Obrigada, Flávia. Bom dia a todas, todos. É um prazer enorme estar aqui. Parabéns pelo evento, está incrível. É um prazer representar o Acnur e ver tanta gente, parceiros importantes das agências da ONU, do setor privado. Obrigada por essa oportunidade. Eu queria começar um pouco essa fala destacando que o princípio de integração da população refugiada e imigrante aos olhos do Acnur, ela se trata de uma abordagem de toda a sociedade, né? Porque durante muito tempo, e nas situações de deslocamento forçado, quando elas são muito evidentes, geralmente a opinião pública ela fica muito voltada para a atuação dos governos. Então, governos federais, a questão das fronteiras, como é que as pessoas acessam os territórios, a documentação e tudo mais. Mas, no momento a posteriori, no momento que as pessoas já estão dentro do país e quando elas conseguem já ter uma documentação, elas já acessaram a fronteira, já passaram pela fronteira e já estão nos territórios, é que começa todo o nosso desafio dessa integração. Então, do acesso ao mercado de trabalho digno, do acesso à geração de renda, da possibilidade de busca pela autonomia financeira. Então, nesse momento é que começa realmente o grande desafio e o papel do setor privado é fundamental nesse movimento de integração dessa população. E aí, para falar um pouco disso, contextualizar um pouco esse debate, eu queria trazer alguns dados de uma pesquisa muito recente que foi feita
no marco da cooperação Acnur, ONU Mulheres, UNFPA, apoiada pelo governo de Luxemburgo, que trata uma análise de integração local das pessoas interiorizadas vis-à-vis as pessoas que estão nos abrigos em Roraima. Eu acredito que a maioria de vocês sabem que a gente está vivendo no país isso que a gente chama de situação Venezuela, quer dizer, uma situação de deslocamento forçado sem precedentes, vinda do fluxo venezuelano, né? E que hoje a gente tem, em Roraima, aproximadamente 13 abrigos, no marco do que se chama Operação Acolhida, uma iniciativa do governo federal, e esses abrigos acolhem aproximadamente 10 mil pessoas, né, recebendo ajuda humanitária emergencial, em abrigos apoiados pelo Acnur, em toda uma operação que conta com agências da ONU, sociedade civil e toda uma união para poder apoiar esse fluxo. E aí existe uma iniciativa do governo federal que se chama Estratégia de Interiorização, que leva essas pessoas de Roraima para outros estados e outras cidades do país na tentativa de potencializar suas possibilidades de integração. E aí, essa pesquisa, foram feitas entrevistas com as pessoas abrigadas em Roraima e com as pessoas interiorizadas nas cidades de destino. E o que é principal de destacar é que a integração das pessoas interiorizadas ela é evidente. Então, é muito maior a possibilidade de integração local das pessoas que já passaram pela estratégia de interiorização do que das pessoas que estão e acabam ficando nos abrigos em Boa Vista. Só que, infelizmente, o gap de gênero ele se mantém. Ele se mantém tanto nas pessoas, na população interiorizada, como na população que permanece em Roraima abrigada. E aí, nesse contexto, acho que são 3 dados que a gente traz aqui para o debate que são muito importantes. O primeiro, ele se fala da população total interiorizada, hoje em dia, ela é formada 52% por homens e 48% por mulheres. Então, você tem mais ou menos quase uma paridade das pessoas interiorizadas. Entretanto, as modalidades de interiorização têm uma diferença de gênero gritante. Existe uma modalidade que chama vaga de emprego sinalizada, onde as pessoas são interiorizadas com uma empresa já oferecendo uma vaga de emprego no destino. Nessa modalidade, apenas 27% das pessoas são mulheres. Então, você tem aí mais de 70% de homens que são interiorizados por vaga de trabalho e mulheres que não conseguem acessar o mercado dentro da possibilidade de se interiorizar e de mudar de estado saindo de Roraima. Ao mesmo tempo, na modalidade de reunião familiar, as mulheres formam 57% dessa população, quase 60%. Ou seja, você acaba refletindo uma situação onde o homem vai na frente e a mulher vem por reunião familiar, e não porque ela conseguiu uma vaga de trabalho ou alguma oportunidade no destino. O segundo dado trata de desocupação. Né, desocupação dessas populações. Então, da população abrigada no total, você tem 30% de desocupação. Estamos falando lá dos abrigos em Roraima. Já da população interiorizada, esse percentual cai para 11%. Então, do total das pessoas que são interiorizadas, apenas 11% estão desocupadas, o que é uma diferença importante. Entretanto, entre a população abrigada lá em Boa Vista, das pessoas desocupadas, 45% são mulheres, quer dizer, da população total, 45% das mulheres estão em desocupação e apenas 24% dos homens. Então, você tem quase o dobro de mulheres que não conseguem trabalhar nos abrigos em Roraima. E, na população interiorizada, a porcentagem é 18% de mulheres que estão desocupadas, que não têm trabalho, e 6% dos homens, ou seja, quase o triplo. Então, mesmo que você mude o cenário, que você mude a situação, a desigualdade de gênero ela se mantém e ela se reflete em ambas as populações, com diferentes graus, claro, diferentes, né, variando o contexto, mas a desigualdade ela permanece, infelizmente. E o último dado que eu queria trazer para a gente conversar é sobre o rendimento médio dessa população. Então, a população abrigada tem um rendimento médio de R$ 666 em Roraima. Ao passo que a população interiorizada, o rendimento médio fica de 1.450, dá um pouquinho ali acima do salário mínimo, algo em torno de R$ 1.450. Só que aí, fazendo paralelo, a população abrigada, as mulheres recebem, em média, R$ 492 e os homens R$ 710. E na população interiorizada, as mulheres recebem R$ 1.177 e os homens R$ 1.612. Então, essa diferença salarial,
ela está presente em toda a sociedade, então ela não é diferente, né, na população refugiada e imigrante, é algo que se mantém, infelizmente, essa desigualdade de gênero em todos esses aspectos de integração. E o que a gente está fazendo nesse momento para tentar combater e tentar alternativas para essa situação? O Acnur tem, junto com a ONU Mulheres e com o Pacto Global, algumas iniciativas. Entre elas, a gente tem a plataforma Empresas com Refugiados, que é uma plataforma onde a gente reúne experiências importantes do setor privado em contratação, em fomentar a contratação de pessoas refugiadas e imigrantes e estabelecer, dirimir dúvidas da população que quer contratar, mostrar casos de sucesso. A gente também tem uma iniciativa que se chama Fórum Empresas com Refugiados, que é uma iniciativa recente, onde a gente pretende reunir as empresas do setor privado para que troquem experiências, consigam dividir desafios e conquistas, e se possa ter um espaço de pensamento sobre essa questão e de como você pode transformar suas empresas mais diversas e abrir o espaço nas empresas para essa população, porque não é só a pessoa que ganha, mas as empresas também ganham com a diversidade, né? Isso está mais do que comprovado que um ambiente de trabalho diverso é importante, ele reflete nisso nos clientes, reflete para a sociedade. E, além disso, a gente tem uma outra iniciativa que chama Empoderando, um projeto que chama Empoderando Refugiadas, que é um projeto que já está indo para a 7ª edição. São mulheres nos abrigos em Roraima agora, que fazem um curso de atendimento e vendas pelo SENAC, e elas são interiorizadas com suas famílias, com vagas de emprego. Então, as mulheres são os motores dessa nova possibilidade de vida em outras cidades do país. E, por fim, a gente tem a plataforma Refugiados Empreendedores, que foi uma iniciativa também recente do Acnur, onde a gente percebeu que existem muitas pessoas empreendendo e que o empreendedorismo tem sido uma via de geração de renda importante para essa população. Importante notar que de 100 negócios na plataforma Refugiados Empreendedores, 55 são chefiados por mulheres, 14 por casais. Mas, mesmo assim, a gente sabe muito bem que as mulheres, mesmo liderando os seus próprios negócios, elas ainda têm uma jornada de trabalho maior no trabalho doméstico, elas ainda têm que às vezes, tripla jornada, têm que se dedicar a filhos, a fazeres domésticos, muito mais do que os homens. Então, eu acho que de uma forma muito geral, assim, para contextualizar o debate, é isso que eu queria trazer. E agradecer uma vez mais pela iniciativa do setor privado e por quem está do nosso lado no desafio de integrar a população local refugiada e imigrante no Brasil. Obrigada. Perfeito, Gisele. Muito obrigada, gente. Ótimas as suas colocações. E eu acho que é o contexto ideal para a gente, enfim, começar o nosso debate. A gente tem a perspectiva da Kênia, que é uma mulher que viu tudo de perto e pode falar com mais propriedade sobre o assunto. A gente tem a perspectiva do Acnur, através da Gisele, mais global, né? E agora eu queria convidar aqui para sentar junto comigo a doutora Adriane, do Ministério Público do Trabalho, a doutora Adriane Reis de Araújo, é procuradora do Trabalho e coordenadora da Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação, grande o nome. E, bem, a doutora Adriane, a gente tem observado que as empresas cada vez mais têm investido em diversidade, né? São empresas que entendem que a diversidade vai além de uma questão de responsabilidade social e que está vinculado a aumentar o lucro, aumentar a criatividade na solução de problemas, a ter uma equipe mais dinâmica, a ter uma equipe mais integrada. Tem tanta coisa que vem da diversidade. Mas, muitas vezes, empresas começam a ter interesse de investir em diversidade, ficam com medo de, por exemplo, fazer processos afirmativos, com medo de alguma questão legal por trás disso. Queria que você comentasse um pouco essa questão a partir da sua perspectiva como procuradora do trabalho. Bom dia a todos, a todas. Obrigada pela pergunta. Essa questão ela tem sido levada com frequência ao Ministério Público do Trabalho. Nós não vemos nenhum tipo de óbice por uma ação afirmativa, principalmente ações afirmativas voltadas para mulheres, porque nós temos no artigo 7º da Constituição Federal, o inciso 20, que fala da proteção do mercado de trabalho da mulher. Nós temos também o artigo 373-A, parágrafo único, da própria CLT, que é uma norma antiga,
dizendo que é possível ações afirmativas voltadas para as mulheres. Mas a dúvida tem surgido com frequência em virtude da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, muitas empresas elas entendem que não poderia se perguntar sobre gênero, sobre raça, sobre a origem, por conta da Lei de Proteção de Dados. Bem, a Lei de Proteção de Dados ela tem por objetivo proteger o indivíduo da utilização inadequada desses dados. Ela proíbe a sua utilização para discriminar no sentido de causar prejuízo à pessoa. No entanto, uma ação afirmativa é um tipo de iniciativa que tem por objetivo corrigir erros do passado, reparar determinados grupos sociais. Então, o objetivo da ação afirmativa é o oposto do objetivo da discriminação em geral. Então, é possível, claramente, se utilizar de ações afirmativas, fazendo um censo, onde você pergunta sobre gênero, raça, origem, deficiência, credo, orientação sexual, desde que quais são os requisitos para que não haja problemas em relação a isso. O requisito é ter claro qual é a ação afirmativa e por que ela foi escolhida. Como é que uma empresa pode atender a esse requisito? Primeiro, ela tem que fazer um retrato da sua situação interna, identificar, por exemplo, se a questão diz respeito a mulheres, onde estão as mulheres contratadas dentro das empresas, qual o valor do salário que elas recebem, qual a possibilidade delas de ascensão na sua carreira, quantas delas são migrantes. Essa é uma pergunta, você faz um levantamento, identifica onde estão os gargalos e desenha uma ação afirmativa com o propósito de corrigir aquela situação. Então, a ação afirmativa ela tem que ter metas claras, objetivos concretos, prazo para sua execução, ou seja, indicadores. Esses indicadores precisam ser avaliados após determinado período. Assim, a gente tem a possibilidade de perceber se essa ação afirmativa efetivamente está cumprindo seu papel. Se ela não estiver cumprindo, o que a empresa tem que fazer? Corrigir a sua rota. Simplesmente isso. Então, é possível, mas o cuidado é que essa iniciativa seja fundamentada. Na questão, por exemplo, racial, que a gente tem encontrado com muita frequência, qual é o indicador que se utiliza muitas vezes? É a composição demográfica daquela região, por exemplo. Então, é identificar qual é o indicador que vai ser utilizado para o desenho dessa ação afirmativa. Mas eu preciso só levantar mais um aspecto. Nós percebemos, muitas vezes, a preocupação de empresas em fazer ações afirmativas, mas essas ações afirmativas, muitas vezes, não conseguem atingir o seu propósito, porque se esquece de um outro aspecto relacionado às ações afirmativas. Esse aspecto diz respeito justamente à discriminação, à violência e ao assédio que essas pessoas podem encontrar dentro do ambiente de trabalho. Então, junto com as ações afirmativas, é essencial pensar em capacitação, sensibilização do grupo que vai receber essas pessoas. E também ter um canal de denúncia que possa ser conhecido, de fácil acesso, para solucionar os conflitos que podem advir dessa situação. Então, são 4 passos que a gente tem recomendado às empresas, ressaltando que não tem nenhum óbice legal para uma ação afirmativa. Eliane, muito obrigada pela sua fala. Eu acho que era exatamente o que a gente estava precisando. Eu acho que sana perguntas que eu ouço com frequência de empresas que estão interessadas em assinar a carta de compromisso em prol do empoderamento econômico de refugiados e imigrantes, que querem aumentar a diversidade no seu quadro. Então, muito obrigada. Obrigada, gente. Bem, já faz um bom tempo que os movimentos de mulheres e todos os seus aliados e aliadas têm trabalhado por empresas 50-50. O que quer dizer isso? Empresas que têm, pelo menos no seu quadro de colaboradoras e colaboradores, 50% de mulheres. Hoje em dia, a gente percebe que isso não é suficiente. Como a doutora Adriane muito bem trouxe, onde estão essas mulheres? Elas estão acessando cargos de liderança? E, tão importante quanto, quem são essas mulheres? São mulheres no auge dos seus privilégios ou são mulheres que vivem outros tipos de opressão, muitas vezes?
Então, cada vez mais a gente tem advocado por uma lente interseccional quando a gente fala da verdadeira diversidade. Então, começou a se preocupar também em incluir a lente da diversidade de raça e etnia. A gente começou a se preocupar também em colocar a lente da orientação sexual, da identidade de gênero. E agora, principalmente a partir desse evento, a gente quer advocar para que empresas incluam a lente do status migratório e da diversidade de nacionalidades. E pensando na diversidade dessa maneira bem mais ampla, eu queria convidar o Carlos Pereira, diretor executivo do Pacto Global, para nos falar um pouco o que é que as empresas ganham com a diversidade. Carlos. Obrigado. Bom dia, boa tarde, não sei, mas por aí, né? E, bom, para responder a tua pergunta, né? Tem muitos ganhos, né, gente? Uma coisa interessante que eu vi em algumas falas, na sua, por exemplo, dessa questão, né, que deixa de ser responsabilidade social e passa a ser uma questão de negócio, uma questão, tem um business case ali por trás, né? A gente está vivendo um momento interessante que a questão de voltar a falar que aquilo tem que ser feito porque é o correto a se fazer, está valendo também, né? Por muito tempo a gente ficou nessa fase de que a gente tem que falar a linguagem do negócio, então a gente tem que transformar aquilo em número, né? E por muito tempo era só isso, né? Então eu, por exemplo, trabalho com sustentabilidade a vida toda, sempre tive que fazer a adequação desse discurso. Só que agora a gente está num momento muito especial, dado essa febre ESG que existe aqui no Brasil principalmente, que então a liderança hoje começa a se colocar nesse papel de liderança, de fato, né, num papel amplo, não só da liderança empresarial, mas liderança da sociedade, né? Lembrando que, claro, as empresas são parte importante da nossa sociedade e as pesquisas mostram que a população em geral demanda esse papel, que a liderança empresarial não fale só do negócio, mas fale também das outras questões da sociedade e, para além disso, também ajam nesse sentido, né? Então, só fazendo esse disclaimer, que é um momento muito especial, né? Agora, com relação a isso ser um business case, ou seja, de ter ali retornos diretamente para o negócio, financeiros e não financeiros, também é uma verdade. E a literatura, para quem tem que fazer o convencimento interno, né? A Lília está aqui da Sodex, para quem tem que fazer esse convencimento interno, nesse sentido, no sentido de qual é o retorno para a empresa, a literatura é vastíssima, né? Então a gente vê, por exemplo, a grande maioria dos fundos que tem mais mulheres do que homens, eles têm um rendimento maior. Esse é um fato, né? Uma pesquisa da McKinsey. Uma outra pesquisa que a gente tem, as empresas que têm mais mulheres, que têm mais diversidade em geral, não só ali na lente de gênero, né? Elas também têm muito maior chance de retorno do que outras empresas quando comparadas no mesmo setor, né? Então as empresas começam a ter também esse tipo de convencimento. Outro ponto, né? Olhar também a mulher como sendo um mercado, olhar como sendo um setor, né? No Brasil a gente está falando de 51%, 52% de mulheres, né? E muitas vezes a gente não tinha esse olhar, né? Ou, por exemplo, da população negra. Maioria aqui no Brasil, e a gente nunca é mercado consumidor, né? Eu, particularmente, não gosto muito dessa lente, né? De ver ali as pessoas como mercado consumidor, né? E não como pessoas. Mas, enfim, é uma argumentação que muitas vezes você consegue fazer o convencimento daquela liderança. Que muitas vezes está cobrado ali por resultado financeiro, e essa é uma argumentação. Então, por isso que a gente acha importante, e a gente tem aí os dados mostrando que a diversidade, de maneira ampla, ela faz bem para o negócio. E agora, vindo para o nosso tema aqui, para finalizar especificamente,
Como já foi dito aqui pela Gisele, o nosso programa, a gente tem alguns programas conjuntos, né? Então, na verdade, ONU Mulheres, Pacto Global e Acnur, e um deles, o Empoderando Refugiadas, que já está aí indo para a 7ª edição, né? Então, desde 2015 a gente tem um programa, e a gente conseguiu extrair algumas coisas dali. Então, por exemplo, a Aline certamente vai falar isso daqui a pouco, né? Mas pegar no geral das empresas, tentar não entrar muito na sua fala. Mas tem um retorno muito claro, um retorno de clima. Quando a gente traz essa pessoa em situação de refúgio, né? Ela traz ali um outro olhar. Ela traz ali muitas vezes uma diversidade racial. Ela traz, obviamente, uma diversidade ali cultural. Então, são várias lentes que estão ali com aquela pessoa. E a gente vê que o clima melhora, a gente entende também que aquela liderança, né, que vai ser para quem essa refugiada se reporta diretamente, ela vai precisar gerar também outras habilidades. E isso acaba sendo bom para a equipe como um todo. Então, tem vários ganhos, né? Então, foi o que eu comentei. Para quem é de empresa, precisa, falando para o público em geral, né, e precisa fazer o convencimento, né, se pergunte se não dá para fazer o convencimento de, olha, vamos fazer porque é o correto a fazer. Hoje em dia, esse argumento, que foi fraco por muito tempo, está valendo e está muito forte, né? Agora, para aqueles que não, gente, a literatura é vastíssima, né, com relação a empoderamento de refugiadas. Tem o site do Pacto Global, do Acnur, o fórum para empresas, que tem ali muitos cases. O site, por exemplo, de empresas com refugiados, ele foi feito nesse sentido. As dúvidas eram muitas das empresas, né? Então, por isso que a gente fez, e tem vários pilares ali. Então, um pilar, por exemplo, de educação, um pilar por exemplo, de implementação. Então, vários pilares por meio dos quais as empresas conseguem se reconhecer e implementar, então, uma cultura ali de diversidade e inclusão, olhando também refugiados. Perfeito, Carlos. Muito obrigada pela tua contribuição. E eu acho que o Carlos realmente traz um ponto fundamental. Por que não empoderar por empoderar, né? Não necessariamente empoderar pelo lucro possível, empoderar pelo não. Empoderar já é um motivo suficiente para se investir em mulheres, em específico refugiadas e imigrantes. E a gente teve algumas empresas que foram pioneiras, né, no processo de investimento no empoderamento de mulheres refugiadas e imigrantes. Uma delas é a Sodexo, e a gente tem aqui com a gente a Lilian, que é a Head de Diversidade e Inclusão. Então, Lilian, por favor. E a gente também tem conectado conosco o Arno, coordenador da... Aqui está o Arno. Ah, que bom te ver, Arno. Do Instituto Lojas Renner, e vai poder explicar um pouco para a gente como foi esse processo dentro das duas empresas e de forma bem honesta, as maravilhas, mas também as dificuldades, tá certo, Lilian? Tá com você. Tá certo, muito obrigada, Flávia, muito obrigada pelo convite. Parabenizo a vocês por fazer esse evento ser uma realidade. Parabenizo também vocês por estar aqui hoje com exemplos de empresas que podemos, né, dar o nosso olhar, o que nós vivenciamos todos os dias como empresa, que traz a inclusão para dentro de casa. Eu sou Lilian, como falou a Flávia, eu sou chilena de nascimento, moro no Brasil desde o ano 2013. Então, já são 9 anos que estou aqui, trabalho para a Sodexo faz 13 anos, comecei lá no Chile, fui transferida para cá em 2013. E foi uma coisa maravilhosa, né? Porque em 2014 fomos nós, e creio que fomos, de fato, uma das primeiras empresas que começou a tratar o tema refúgio, né? E levei esse assunto, de fato, estudei na universidade aqui na FGV, e estudei o tema, porque justamente esse ano, se vocês se lembram, foi o ano que tivemos aí essa movimentação de pessoas refugiadas lá na Europa, né?
pessoas tentando sair dos países da Síria, por exemplo, que ainda, né, vivencia uma guerra que não acaba, né, terrível, uma situação, e como outros tantos países do mundo que sofrem este tipo de perseguições, né, não somente político, mas também religioso, etc. E em 2014, então, foi o ano que a gente começou o programa de incluir a pessoas refugiadas dentro da Sodexo. Começamos com uma pessoa, era uma mulher que vinha aqui de Congo, né? Ela estava aqui no Brasil, havia chegado recentemente. Com muito orgulho, hoje conto para vocês, temos 300 colaboradores refugiados trabalhando na Sodexo hoje, pessoas de Congo, Angola, Síria, Afeganistão, Paquistão, Senegal, Haiti e, logicamente, da Venezuela, né, as meninas aqui também, que temos incorporado, incluído dentro da nossa empresa, e que, logicamente, tem sido um apoio fundamental da ACNUR, do Pacto Global, da ONU Mulheres, do Programa de Empoderando Refugiadas, do qual somos parte desde o início, desde 2015, com muito orgulho. Sem essas instituições que nos apoiam, não seria possível. A gente tem feito aí um trabalho maravilhoso durante todos esses anos, Flávia. Eu sempre falo que é um win-win, como falou Carlos, é um ganha-ganha. Não é só a pessoa refugiada, imigrante, que ganha, porque ganha uma oportunidade. A empresa abre a porta para essa pessoa ter uma oportunidade de começar a vida de zero, que tem que começar de tudo, com filhos, com famílias completas. Mas também ganha a empresa. E por quê? E quais são os benefícios, né, Flávia? A empresa ganha em muitas coisas, né? Primeiro, a gente ganha em produtividade. Já são dados, inclusive, que estão totalmente comprovados em pesquisas. A gente ganha em produtividade, a gente ganha em inovação, porque as coisas se fazem de uma forma diferente, né? A gente ganha também em engajamento, comprometimento do colaborador com a empresa é diferente. Aumenta ao dizer, ao chegar a casa e falar, nossa, trabalho com uma refugiada da Síria, trabalho com uma pessoa com a qual estou aprendendo coisas que talvez nunca teria aprendido, nem vou aprender. Quando a gente vai pensar em ir à Síria, nem a Congo, nem a Angola, nem a nenhum destes países, né, que estamos vivenciando agora novamente também, né, uma terrível guerra. Então, o fato de trazer a cultura, a gente fala que a gente traz a cultura para você. Eles aprendem de religião diferente, aprendem de comidas diferentes. Muitos deles, inclusive, aprendem como se fazem as arepas venezuelanas, certo? Comidas do país, a gente fala, conta para nós qual é o prato típico em Congo, que nós vamos a prepará-lo. E a Sodexo, sendo uma empresa, né, de socorro em food e em alimentação, a gente atende os nossos clientes com restaurantes, né? Então, a gente prepara esse prato típico daquele país, daquela região, e isso traz, né, um comprometimento, engajamento fantástico, não tão só para nós como empresa, mas também para os nossos clientes. Muitos de nossos clientes nos procuram, Flávia, todas as semanas para conhecer mais sobre o nosso programa, sobre como é que nós trouxemos isso dentro da Sodexo. Mas também você me perguntou desafios, e a gente vivenciou, sim, desafios importantes no início, no ano que eu comentei de 2014, Flávia, porque era um ano que não se conhecia nada sobre o tema do refúgio no Brasil, né? As pessoas me perguntavam, mas Lilian, que é isso? Você crê que como vou contratar uma pessoa refugiada que cometeu um crime, está fugindo, quem sabe quem matou alguém, fugiu da cárcel, me falavam, né, no início. Então a gente entendeu que precisamos fazer aqui muitas sensibilizações, fazer guias, fazer manuais, apoiar as pessoas, porque as pessoas não conheciam, não sabiam, e tal como falou Carlos, literatura, existe nada, praticamente, é pouquíssimo o que existe hoje, né, do tema. Então, é importante que as pessoas conheçam, que a pessoa saiba o que significa ser refugiado, a diferença com ser imigrante também, que existe uma diferença também importante, como é que a pessoa consegue viver no Brasil com todos os seus documentos em linha, em lei, certo? A pessoa consegue trabalhar no Brasil sem problema. Mas tudo isso foi um aprendizado para nós, Flávia, desde o início. A gente teve que ensinar, né, educar os nossos colaboradores e aos nossos gestores no tema do refúgio, da imigração, para eles poderem, então, para que fosse um
acesso como é hoje, Flávia. Perfeito, Lilian. Eu fico muito bem impressionada como está conectado com a fala da doutora Adriane. Como que não é apenas oferecer oportunidade de trabalho, mas também oferecer um espaço em que a potencialidade de cada pessoa refugiada e imigrante seja, de fato, alcançada ao máximo. Perfeito, Lilian. Arno, a gente quer saber de você também. Como foi e como tem sido a experiência na Renner, no Instituto Lojas Renner? Oi, Flávia. Boa tarde a todos e a todas. Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar falando aqui, representando Lojas Renner, né, e falando sobre esse tema de mulheres refugiadas, e principalmente nesse dia tão importante para as mulheres, um dia de luta, um dia de muito importante para todas. A Lojas Renner sempre foi muito aberta à diversidade na sua história, né, e a contratação de mulheres refugiadas reforça muito essa origem. Dentro do um dos nossos valores aqui é o valor gente, né, e ele se materializa quando a gente consegue receber aí uma pessoa refugiada, incluir uma pessoa refugiada nas nossas lojas, nos nossos CDs e nas nossas áreas administrativas. Também, como a Lilian citou aí, no caso da Sodexo, a Renner também é parceira da ONU Mulheres desde 2015, do Pacto Global e do Acnur, apoiando o Empoderando Refugiadas desde a primeira edição. E, inclusive, a gente acabou criando turmas próprias, né, conduzidas aqui pelo Instituto Lojas Renner, em algumas capitais brasileiras, uma espécie de um spin-off do Empoderando Refugiadas, né, do coletivo ONU, Pacto e Acnur. A gente acabou criando as nossas próprias turmas, que tinham duas modalidades lá no início, que era atendimentos e vendas para o varejo e costura. Só que esses cursos eles não eram apenas profissionalizantes, eles também tinham uma boa parcela voltada à formação do eu, né, a questão de desenvolvimento de habilidades comportamentais, autoconfiança, trabalho em equipe, encantamento, que é um ponto bem importante para a Renner, né, saúde, segurança no trabalho. E durante esses cursos, né, essas turmas que a gente realizava por conta própria, a gente oportunizava a possibilidade das mulheres refugiadas conhecerem os gerentes das lojas Renner, Camicado e Yukon, conhecendo também a dinâmica do varejo, né, tendo a oportunidade de levar um pouco da sua cultura também para dentro da Renner e para conhecimento desses gerentes, né, e colocando em contato esses gerentes com as mulheres refugiadas, a gente gerava a oportunidade deles já conhecerem e entrevistarem e contratarem, né. Essas turmas a gente conseguiu realizar em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, e em 2019 a gente fez a primeira turma lá em Boa Vista, né, que aí contamos também com o apoio da Operação Acolhida, né, que a Gisele contou agora há pouco aí, no processo de empoderamento. Pela primeira vez, nessa turma de Boa Vista, a gente executou 20 mulheres, né, no curso, e as 20 foram contratadas e interiorizadas com as suas famílias. Então foi 100% de sucesso essa turma, foram mais de 80 pessoas interiorizadas, aí, contando as suas famílias, o que é um desafio muito grande, né, porque também, como foi falado anteriormente, a mulher, né, ela acaba se tornando a líder ali, e ela vem com as crianças, vem com, às vezes, com pessoas da família, pessoas doentes junto, e esse é um ponto bem importante também que precisa ser considerado quando a gente fala dos processos de interiorização, né. A empresa também precisa estar preparada para cuidar desse combo que vem junto, né, desse grupo de pessoas que vem junto. E aí, resumindo assim, também um pouquinho sobre pontos de evolução, né, desde o primeiro ano, onde a gente começou com cursos de costura, a gente evoluiu para os cursos de atendimento e vendas para o varejo, e essas primeiras turmas, elas eram focadas muito mais em preparar as pessoas para trabalhar em vagas de lojas, né, então, na cidade onde a gente estava instalado. Mas desde 2019 a gente tem evoluído agora com contratações para pessoas nos nossos CDs, nos nossos centros de distribuição, Santa Catarina, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e também em áreas administrativas, tá, da companhia, até aqui em Porto Alegre, em São Paulo, aproveitando muito o conhecimento e as formações, muitas vezes em nível superior dessas mulheres refugiadas, porque, então, ao longo do tempo a gente foi vendo o quanto elas também podiam agregar de conhecimento prévio, né? Às vezes esses currículos, né, ou esses certificados, eles não valem no Brasil, como, por exemplo, uma engenheira industrial. O diploma dela não vale no Brasil, mas ela tem o conhecimento, então a gente pode aproveitar essa mulher em algumas funções aqui mais qualificadas, né, não necessariamente para essas funções de loja.
E assim, como também o Carlos comentou agora há pouco, né, a questão da cultura, né, de trazer a experiência da diversidade, isso é incalculável, não tem como medir isso, não tem como mensurar isso, colocar num número, mas é algo que transforma realmente os setores, os departamentos onde essas mulheres são inseridas, né, desde o início, onde a gente prepara a equipe para receber essa mulher, contando, explicando o que é uma pessoa refugiada, por que fatos essa mulher já passou na vida, a equipe chega a preparar recepções incríveis, sabe? É um negócio que acolhe, e essa mulher se sente muito acolhida nesse trabalho novo. A gente costuma também, né, explicar e engajar os nossos gestores, preparar os nossos gestores para entender que eles estão recebendo uma mulher refugiada e eles precisam considerar ela quase como uma aprendiz, uma pessoa ali, digamos assim, num período de experiência, onde ela vai precisar se adaptar à cultura do país, à cultura da empresa, ao idioma, à necessidade de cuidar dos filhos, né, de deixar os filhos em casa, remanejar eles, colocar em escola. Então, é necessário um carinho especial na entrada, né, na introdução dessa mulher na empresa. E esse é um ponto também bem importante que precisa ser cuidado junto com os gestores que vão estar recebendo essas pessoas, né. Lógico que outro ponto positivo é a questão do idioma, né, para muitas vagas, inclusive a Renner aqui, onde tem muitas lojas em regiões onde tem muitos turistas estrangeiros, que falam francês, inglês, espanhol, então as mulheres refugiadas acabam tendo também um diferencial nesse processo de contratação para lojas onde tem fluxos de turistas, ou mesmo até para atendimentos telefônicos aqui de nossas centrais de atendimento. Hoje a gente tem lojas no Uruguai, na Argentina, tem times de trabalho no exterior que precisam falar inglês também, então a gente consegue utilizar, aproveitar essas mulheres também nesses projetos. Gente, experiências, temos milhões, assim, a gente poderia ficar falando um dia inteiro de casos de sucesso, e assim, eu fico super à disposição para a gente seguir falando, quem quiser fazer bench também, posteriormente, a gente está super aberto aqui para conversar. Maravilha, Arno, super obrigada. Gente, vou contar uma anedota para vocês. Eu fui para Roraima em 2018 para abrir o escritório da ONU Mulheres lá no estado de Fronteira. E eu, em 2019, apoiei a iniciativa que o Arno acabou de comentar, que foi como um spin-off, como ele falou, do Empoderando Refugiadas. E no final do ano passado eu fui transferida aqui para São Paulo e tenho trabalhado mais diretamente com o setor privado. E aí eu estava andando aqui em São Paulo e encontrei, por acaso, uma mulher que tinha sido beneficiária dessa iniciativa. Né? Então, era uma mulher venezuelana, tinha participado dessa iniciativa do Instituto Lojas Renner, e estava aqui por São Paulo, a gente se esbarrou, ela olhou para mim e fez: eita, você também foi interiorizada? Eu achei sensacional. Eu, sim, fui interiorizada. Então, muito obrigada, Lilian, muito obrigada, Arno, por compartilhar, por ser realista, por compartilhar não só a parte bonita, mas as dificuldades, porque isso é fundamental. E, bem, para vocês saberem, mais tarde a gente vai poder escutar um pouquinho mais da Lilian sobre a experiência da Sodexo com a integração socioeconômica de refugiados e imigrantes. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Flávia. Muito obrigado, pessoal. E a gente está aqui, então, falando como é interessante para as empresas, né, investir por esse caminho, mas tem outro lado que, para mim, pessoalmente, é ainda melhor, que é como muda a vida de mulheres, de fato. Então, oferecer oportunidades de trabalho, oferecer oportunidades de empreendedorismo concretas, oferecer capacitação que tenha como uma finalidade muito clara a integração socioeconômica e não o certificado por si. Tudo isso muda a vida de mulheres. E por isso eu queria chamar aqui, para falar um pouco sobre sua experiência profissional, a Rizete. Obrigada, querida. A Rizete chegou aqui no Brasil, da Venezuela, em fevereiro de 2021, e em setembro do mesmo ano ela foi contratada pela CVC. Rizete, eu queria, em primeiro lugar, que você corrija a minha pronúncia do seu nome, que eu faço questão de falar certo. Oi, tudo bem? Boa tarde. Gente, muito obrigada por a invitação. Obrigada. Primeiro, meu nome é Rizete. Rizete, perfeito. A gente queria saber, Rizete, da sua experiência aqui no Brasil através da oportunidade de trabalho, principalmente, mas não apenas. Bueno, eu hablo muito. Me quitan el micrófono. Então, em 5 minutos, por favor. Okay. Eu escrevi um pouquinho
de mi experiencia para que no esquecer nada, bueno, casi nada. Estas palabras son muy conmovedoras. Estoy muy conmovida por todas las personas, por toda la gente que nos han estado ayudando, que han estado ayudando a los venezolanos y a los refugiados. A pesar de que nosotros no salimos de una guerra, pero fue una guerra económica, una guerra, entonces salimos con nuestro poquito de ropa que teníamos y me hace bastante el sentimiento, ¿no? Entonces, mi experiencia, primero que nada, fue emocional. Tanto pedirle a Dios que nos abrieran las puertas, que se nos dieran la oportunidad allí para una nueva vida, para una seguranza para nuestros filhos. Fue muy gratificante cuando escuché, cuando me dijeron que me habían dado la vaga en CBC. Para mí fue, lloré, dije, lo logré, lo logramos, porque mi marido y yo somos un gran equipo, gracias a Dios, y gracias a Dios lo logramos. Y aquí estamos. Entonces, teníamos, gracias a Dios, ya tenemos fue una experiencia muy gratificante saber de que mis hijos iban a tener una educación, salud, seguranza. Cuando nos montamos en el avión, fue una experiencia muy boa, rumbo a lo desconocido. Mi estómago explotaba de la emoción y muchos sentimientos encontrados. Dejar a mi Venezuela, ver que íbamos más lejos de mi Venezuela, dejar mis padres y dejar mi casa, empezar desde cero, a un lugar donde no sabía la cultura, nuevo lenguaje, empezar desde todo. Entonces, es algo bueno, porque le doy gracias a Dios que se nos abrió las puertas y le damos gracias a todas las personas que han sido parte de este programa. Entonces, llegar a la CBC, meus chefes, personas muy boas, personas con una ética, una responsabilidad, dándole una bienvenida a este inmigrante, como muchas venezolanas, humilde, como miles de mujeres venezolanas guerreras, con muchas herramientas, esperando una oportunidad para dar lo mejor de sí. Las mujeres no nacimos para sufrir, las mujeres nacimos para ser felices, nacimos para ser unas guerreras, nacimos para dar lo mejor de nosotras, para llevar nuestras familias adelante. Entonces, muy obrigado, muchas gracias a todas esas personas nuevamente, y le doy unas palabras a esas personas que quieren contratar a las venezolanas. Gracias. Las mujeres, hay muchas mujeres en esos refugios. Yo también estuve allí en esas barracas. Le doy las gracias porque van a darle una mejor vida, una mejor calidad a cada una de esas familias. De verdad, muchas gracias. Ellos están esperando por ustedes, están esperando por esa puerta que se abra. Entonces, muchas gracias. Um sonho hecho realidad. Muito obrigada. Reset, muito obrigada por compartilhar a tua história. Eu sinto muito pelos momentos de dor e eu dou a certeza que muita gente trabalha para que mais mulheres consigam as oportunidades que você conseguiu. Então, obrigada. Obrigada a cada um de vocês. Graças, graças. Tá ótimo. Bem, gente, como a Reset trouxe muito bem,
outras mulheres estão aguardando essa oportunidade. Então, por isso, eu queria conectar desde Roraima, aqui com a gente, a Diusmeli. Olá, Diusmeli, tudo bem? A gente ainda não te escuta, Diusmeli. Você pode falar novamente? Oi? Pronto, perfeito, Diusmeli. A gente te escuta agora. Você está bem? Tô bem, graças a Deus. Ai, que ótimo. Diusmeli, eu tenho algumas perguntas super rápidas para você. Primeiro, eu queria saber há quanto tempo você está no Brasil? Eu tenho quase 5 anos aqui em Roraima. Quase 5 anos no Brasil e você está em Roraima. Você podia compartilhar um pouco com a gente sobre a sua experiência profissional? Bueno, minha experiência profissional, eu sei muitas coisas. Eu trabalho, agora estou trabalhando com unhas, aí os domingos vendo empanadas, arepa. Trabalhava na Venezuela atendente de farmácia, trabalhei de camareira, he trabalhado muitas coisas, graças a Deus. Certo. E você tem interesse de continuar em Roraima ou ir pela interiorização para outro estado do Brasil? Não, eu quero ir para outro estado do Brasil pela interiorização. E por que essa oportunidade ainda não chegou para você? Como que você analisa o motivo de que esse momento ainda não ter chegado? Não sei. Assim eu falei para minha amiga que está aqui ao lado meu e eu não entendo porque a mim não se me ha brindado essa oportunidade de sair para outro estado. Eu não entendo. Você conseguiu acessar cursos de capacitação no Brasil? Eu fiz um curso no Senac de desenvolvimento profissional. E você, a partir desse curso, imaginava que a oportunidade de interiorização chegaria? No, o sea, fui al curso porque me gustó, pues soy una mujer ¿cómo es? Que me gusta, ¿cómo así? Especializarme más en cosas, pues, que me puedan ayudar para mi beneficio. Perfeito. Então, você tem estudado, tem acessado esses cursos para conseguir ir para outro estado do Brasil e conseguir uma melhor integração na sociedade brasileira. Como têm sido as oportunidades de trabalho em Roraima? Bueno, aquí nunca he trabajado fixo. Siempre, desde que llegué aquí, he trabajado por mi conta. Nunca he tenido um trabalho fixo, não. Certo. Então, a gente percebe que chegam alguns momentos, principalmente antes da pandemia, que estavam entrando em cerca de 600 pessoas por dia através da fronteira com o Brasil e Brasil-Venezuela. E a gente percebe que essas pessoas, por questões geográficas, ficam muito tempo em Roraima, que é um estado que a maior renda da população está baseada no serviço público, etc. Então, como a Diusmeli compartilhou com a gente, ela tem quase 5 anos no Brasil e, mesmo acessando cursos, oportunidades de capacitação profissional, etc., ela não tem conseguido acessar a oportunidade da interiorização, que é exatamente o que ela precisa para conseguir uma integração socioeconômica realmente efetiva aqui no nosso país. Então, Diusmeli, a gente vai continuar trabalhando para que você e várias mulheres que estão exatamente na mesma situação consigam acessar essas oportunidades. Como a Gisele também trouxe muito bem no começo, as pesquisas que a Acnur, UNFPA e ONU Mulheres têm fazendo para entender como que é a interiorização
e como ela é vivida diferente para mulheres e homens tem sido fundamental, não só para construir políticas públicas, que é uma preocupação constante nossa, mas para informar o setor privado também sobre as mulheres estarem tendo menos oportunidades de trabalho do que os homens, as mulheres estarem recebendo menos do que os homens. E quando a gente coloca... É verdade. E quando a gente pega esses microdados, eu digo isso porque eu acompanho a pesquisa muito de perto, a gente consegue, inclusive, avaliar que as mulheres negras venezuelanas recebem menos ainda do que as mulheres brancas. Então, eu trago mais uma vez a questão da lente interseccional, que precisa permear todo o nosso debate. Gismelis, muito obrigada por tua participação e a gente vai seguir em contato, tá bom? Tá bom, obrigada a você também. Obrigada. E bem, a gente tem falado sempre, então, como que o setor privado consegue apoiar a integração socioeconômica de refugiados e imigrantes, mas até agora a gente estava focando na empregabilidade. A gente sabe que essa não é a única forma de investir no empoderamento econômico de mulheres refugiadas e imigrantes. Cada vez mais a gente reforça que a supply chain, né, a cadeia de suprimentos, é uma grande aliada para a diversidade. E aí eu queria convidar a Camila, da Migraflix, e a mulher empreendedora Carmen, para comentar muito rápido, 5 minutos, sobre a experiência de, né, trazer ao setor privado... Obrigada. Trazer ao setor privado outras formas de empoderar mulheres refugiadas e imigrantes. Claro, Flávia. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e acho que falamos bastante de empregabilidade e às vezes fica muito forte na cabeça das empresas essa oportunidade de um processo de inclusão e integração através do emprego, mas, como a Flávia disse, existem outras formas. Então, eu represento a Migraflix é uma startup social que trabalha com a inclusão social e econômica de refugiados e imigrantes e a gente trabalha muito o tema do empreendedorismo cultural. O que é empreendedorismo cultural? A gente se especializou em apoiar os imigrantes a identificarem o aspecto autêntico da realidade deles, da cultura, da nacionalidade, e transformar isso em um produto ou serviço, que depois a Carmen vai contar para vocês o caso dela, que pode ser oferecido ao setor corporativo como forma de geração de renda direta. Então, a gente desenvolveu 3 produtos que a gente oferece diretamente para as empresas. A gente tem, por exemplo, um serviço de catering de comidas no mundo, que, inclusive, quem está aqui presencial, não quero deixar o pessoal de casa com ciúmes, mas vamos ter comidinhas, né, que foram feitas pela Carmen e por uma outra refugiada síria, que está aqui hoje com a gente. Mas a gente se especializou realmente em dar esse apoio, esse suporte, para eles aprenderem, né, fazerem uma rota formativa de empreendedorismo, de conhecimento sobre precificação, desenvolvimento do modelo de negócio, marketing. Eles criam os seus negócios e podem desenvolver, lembrar aquela receita querida da avó, aquela receita que eles trazem no coração durante essa viagem e oferecer isso, por exemplo, num serviço de coffee break, de jantar, de almoço, dentro de uma empresa. O Migraflix tem trabalhado nos últimos anos com grandes empresas, como Google, McKinsey, Cargill, LinkedIn, Sodexo, enfim, a gente tem aí uma rede extensa de clientes que, inclusive, pré-pandemia, contratavam a gente recorrentemente. A gente chegou a fazer eventos enormes, como a abertura da Bienal para 600 pessoas, a eventos menores para 20 pessoas. E justamente como essa oportunidade de também ser um momento de integração, também ser um momento de contato, né, onde essas pessoas podem estar ali provando sabores, conhecendo um pouco mais dessas histórias. Então, o tema da gastronomia no empreendedorismo cultural ele é muito forte. Mas quando a gente fala de empreendedorismo cultural, a gente também olha para a cultura de uma forma mais ampla. Então, a música, a dança, a poesia, né? Tudo isso se relaciona muito e dialoga muito com a cultura da pessoa que fez um processo migratório. Então, a gente também desenvolveu workshops culturais, que a gente oferece para o setor corporativo em áreas de treinamento. Então, por que não desenvolver competências socioemocionais, como empatia, trabalho em equipe, tendo imigrantes como mediadores? Eles são, né, embaixadores de muitas dessas características potentes, de histórias de muita resiliência. Então, também, a gente tem feito aí uma série de workshops com essas empresas com esse propósito. E isso acaba virando uma desculpa para as pessoas se integrarem e estarem juntas. E, por último, as palestras motivacionais, né?
A gente tem na rede uma série de imigrantes empreendedores que têm histórias incríveis e que transformam essas histórias em histórias para serem narradas, né, como forma de inspiração dentro dessas empresas. Então, acho que esse é um pouquinho do que a gente faz, né, o outro lado. Acho que é legal contar para vocês que hoje 70% dos nossos programas, 70% das pessoas que são atendidas nos nossos programas são mulheres, né? Então, isso também fala muito com esse processo de inclusão de gênero, de olhar para as necessidades específicas que as mulheres enfrentam para poderem participar desses programas. E aí, quero deixar vocês aí com a Carmen, que é uma pessoa muito querida da nossa rede e que preparou aí o almoço que vocês vão provar hoje. Bom, boa tarde. Obrigada por convite. Eu desejo, primeiro que tudo, ouvir muitas coisas. Quase chorei, com muitas emoções encontradas. Mas quero falar uma coisa. Se Carmen, podemos, só aproxima um pouquinho o microfone. Se podemos. Podemos seguir adelante, sí. Podemos emprender, sí. Todo es querer y poder. Por ejemplo, una receta de nuestras madres, la yaca, que es un plato típico de nosotros, y fue desenvolvido gracias a Migraflix, que fue Raíces en la Ciudad, ¿no? Que fue el primero. Yo participé y la verdad yo nunca sola había hecho hallaca. Primera vez que hice. Y bueno, y empecé a vender hallacas en estación de metro. Luego ya Migraflix ya optó por otra plataforma y empezó con eventos. Y doy gracias a Dios, en verdad estoy muy emocionada. Participé en el TASTEU Sao Paulo. Orgullosa de haber estado ahí y me siento honrada de que me hayan tomado en cuenta, igual que el día de hoy. Y simplemente quiero hablarle a todas con mucho orgullo que nosotras podemos, cualquier país de Angola, de cualquier parte, podemos seguir adelante. Y Migraflix apoya mucho y espero que sigamos y nos abran muchos eventos. Maravilha. Gente, muito, muito obrigada, Camila, Carmen. A gente está precisando encerrar o nosso painel, mas eu queria, antes disso, trazer um ponto. A gente está aqui conosco também o Gustavo, que é do Instituto C&A, que é uma organização, né, uma empresa que está começando... Oi? Aqui, isso. Gustavo, você quer vir aqui na frente? Que é uma organização, uma empresa que está querendo se envolver mais com a temática do refúgio da migração. E, inclusive, vai assinar hoje à tarde a carta de compromisso em prol do empoderamento econômico de refugiadas e imigrantes. Já tem uma agenda de diversidade bem interessante e está querendo colocar essa lente a mais. E aí, Gustavo, o que eu queria te trazer aqui para você comentar depois de escutar todas essas falas, depois de escutar a doutora Adriane, as experiências das outras empresas, a possibilidade de envolver organizações externas na sua, por exemplo, cadeia de suprimento, o Carlo, que falou uma fala super interessante, você percebe que é possível colocar algumas dessas ideias que surgiram aqui hoje no que você já tem de diversidade, ou você acharia que precisaria construir um caminho novo? Eu acho que a gente... Primeiro, boa tarde. Prazer estar com vocês aqui. Foi muito rico para mim escutar todas as falas das mulheres. E, bom, acho que super possível, Flávia, respondendo a sua pergunta, foi provado já que é possível, né? Essa inserção, essa incorporação dessas ideias e da potência das mulheres migrantes e refugiadas, né? A gente vem de um universo da moda, da beleza e da imagem, que é onde a C&A está inserida, e é um universo bastante encantador, bastante glamouroso, mas que esconde impactos socioambientais bastante complexos, e quando a gente fala sobretudo de mulheres migrantes, isso se agrava muito mais dos escândalos que a gente tem, infelizmente ainda, de exploração, né, da força de trabalho dessas mulheres dentro da cadeia da moda. A gente tem feito um trabalho consistente dentro dessa agenda especificamente, tentando trazer novos parâmetros para que essas mulheres consigam contratos de trabalho melhor e consigam também alternativas para denunciar a exploração que elas sofrem. Mais pragmaticamente, a gente fez, no ano passado, uma mudança de rota de um projeto que a gente apoiava com a Aliança Empreendedora
Testando Sonhos, que tinha como objetivo qualificar oficinas de costura de imigrantes bolivianos, na sua maioria, né, para que eles pudessem acessar mercados que pudessem pagar contratos justos, né? E eu sou muito feliz de dizer que contei com o apoio do Arno, que falou aqui hoje, como um co-apoiador desse projeto. Deixamos a concorrência para os negócios e a gente se juntou para fazer isso juntos, de forma colaborativa, e a Shoulder está entrando também junto conosco. Então, eu acho que um pouco da resposta da resposta à pergunta que você me fez a gente, Instituto C&A, Instituto Lojas Renner, Shoulder, não vamos conseguir sozinhos atender essa demanda tão grande que essa agenda possui, né? Mas se a gente trabalhar colaborativamente, acho que a gente consegue mover e conseguir impactos cada vez maiores. Eu acho que é um pouco dessa resposta. Eu tenho sido obcecado pela questão da filantropia colaborativa, eu tenho sido obcecado por questão de fazer parcerias e co-investimentos, porque eu acho que as cadeias de valor de todas as indústrias vão conseguir, articuladas, chegar num resultado cada vez melhor. Eu acho que é essa resposta que a gente precisa também trazer para essa agenda. Perfeito, perfeito, Gustavo. Eu acho que essa frase vai grudar em mim por muito tempo. Vamos deixar a competitividade para os negócios, vamos trabalhar de forma colaborativa, vamos trabalhar para um bem comum. Pessoal, as pessoas que estão online estão fazendo algumas perguntas e a gente não vai conseguir responder, mas muitas dessas perguntas estão voltadas à questão da documentação, à questão sobre como que uma pequena empresa também consegue se beneficiar da diversidade, pensando que a gente trouxe aqui empresas maiores, etc. E aí o que eu vou me comprometer a fazer é responder cada uma dessas perguntas por e-mail, articulando com a pessoa painelista que fez uma fala mais voltada para esse tema. Então, ninguém vai ficar sem perguntas respondidas, mas, infelizmente, a gente vai ter que encerrar aqui. Foi extremamente rico. Eu agradeço cada um de vocês, de todo o coração, e que a gente siga trabalhando cada vez mais próximos e próximas. Tá bom? Pessoal, muito obrigada. Bom trabalho.